Alexandre Sena Show. Segunda-feira, 8 de julho de 2019. Começando mais um episódio do Alexandre Sena Show, a edição número 61. Esta foi mais uma daquelas edições gravadas na correria. Estava sem pauta definida, fiz uma gravação no carro que não deu certo na sexta-feira e acabei tendo que adiar o lançamento desta edição para esta segunda-feira, dia 8. A previsão era ter lançado no dia 5. Peço desculpas pelo atraso, mas vamos lá com o podcast. Daqui a pouco você me ouve falar sobre assuntos da atualidade, futebol, reforma da Previdência e Vaza Jato. E também aproveito para comentar sobre alguns outros podcasts que eu tenho o costume de ouvir no carro. Antes de mais nada, porém, eu sempre convido vocês a enviarem comentários, sugestões e críticas a respeito do Alexandre Sena Show pelo e-mail alexandresena@gmail.com. Eu recebi dias desses um feedback de um ouvinte. Na verdade, além de ouvinte, é minha amiga pessoal. E o feedback também foi pessoalmente, numa noite em que nós saímos para tomar umas num boteco aqui em Brasília. Essa minha amiga se chama Vanessa Vaz e ela foi bastante sincera em dizer que detestou a escolha musical do último podcast, o funk Faz Gostoso, parceria aí da Madonna com a Anitta. Segundo a Vanessa, quem se interessa por um podcast com conteúdo jornalístico, com assuntos da atualidade, como o Alexandre Sena Show, provavelmente não gosta de funk. Eu respeito a opinião da Vanessa, até porque eu mesmo não ouço funk, só toquei o Faz Gostoso na edição passada pela questão da novidade, né? E do ineditismo de ver Madonna cantando em português, ainda mais com a já internacional Anitta. Mas a ideia do podcast é ser o mais eclético possível. E muitas vezes eu posso vir a tocar músicas que fazem sucesso, que estouraram nas paradas, mas que não necessariamente representam o meu gosto pessoal. E eu conheço sim muita gente com boa formação cultural, inclusive formados em jornalismo, como eu e a Vanessa somos, que curtem funk, sertanejo, pagode, axé e outros gêneros ditos populares de massa. Vale a pena lembrar também que, se você quiser ouvir só a parte falada do podcast, sem a música, a partir desta temporada 2019, eu disponibilizo também uma versão do Alexandre Sena Show no YouTube, sem a atração musical. Quem quiser pode conferir no meu canal no YouTube, youtube.com/canalsena. De qualquer forma, fica aí registrada a opinião da Vanessa, e se você concorda ou discorda com a posição dela, fica o convite de também me deixar um recadinho, seja pelo e-mail, pelo Twitter, pelo Facebook. Meus contatos estão todos lá no site alexandresena.jor.br. Bem, vamos lá então fazer os comentários sobre assuntos diversos aí da atualidade. Como eu falei no início do programa, eu tinha feito essa gravação no carro, ia ser aquele esquema lá de botar no IGTV, né? Gravar o vídeo, botar no IGTV e aproveitar o áudio para veicular aqui no podcast também. Mas aí acabou que eu fiz uma besteira lá, deixei o ar-condicionado do carro ligado, aí deu ruído na gravação, ficou horrível a gravação. Falei, eu não vou publicar um áudio ruim desses, né? Falei tanta coisa interessante, mas estava bem ruinzinho de ouvir. Então eu decidi realmente adiar o lançamento do podcast. Estou gravando agora, nesta manhã de segunda-feira, aqui em casa. E até foi bom, porque eu pude atualizar alguns assuntos aí. Um dos assuntos que eu ia falar era justamente sobre futebol. Eu ia falar sobre expectativa, né, com as finais da Copa do Mundo Feminina e da Copa América. E aí agora eu já gravo já com os resultados, né, definidos. Estados Unidos campeão do mundo do futebol feminino e o Brasil campeão aí da Copa América, vencendo o Peru em casa, em pleno Maracanã. Com relação à Copa Feminina, né, o favoritismo das americanas já era bem sabido de todos, né, então dificilmente, acho que daria a zebra da Holanda ganhar dos Estados Unidos no final, na final da Copa, mas eu acho que o que ficou mais importante, o legado aí dessa Copa do Mundo Feminina, que pela primeira vez teve um destaque muito grande na mídia aqui no Brasil, né, essa questão aí da luta pela igualdade de pagamento, né, entre atletas do sexo masculino e feminino. O caso dos Estados Unidos é emblemático, porque o futebol masculino dos Estados Unidos nunca conseguiu nenhum título importante, né? Nunca foram campeões do mundo, nada, né? Não tem muita expressão mundial o futebol masculino dos Estados Unidos, ao contrário do futebol feminino, que já conquistou 4 vezes a Copa do Mundo Feminina. Os Estados Unidos é considerado referência, né? Uma equipe muito forte aí no futebol feminino. No entanto, as atletas femininas ganham muito, mas muito menos do que os atletas masculinos do futebol nos Estados Unidos. Então aí fica aí
o legado aí, né, a mensagem de igualdade de pagamentos, né, que realmente não faz sentido pelo fato da pessoa ser do sexo feminino, ela receber menos pelo mesmo trabalho que faz alguém do sexo masculino, ou até melhor, né? Porque as atletas dos Estados Unidos, realmente elas têm um nível técnico muito superior aos do futebol masculino dos Estados Unidos. Com relação à Copa América, acho que o Brasil não fez mais que a obrigação de ganhar em casa, apesar de todos os problemas aí com o Neymar, né? E também o Richarlison ficou um tempo aí fora porque pegou. Esqueci até que ele pegou, não sei se foi cachumba, foi alguma coisa que ele teve que ficar de fora e só voltou na final. Então, apesar de todos os problemas e todas as críticas, né, que o Tite vinha sofrendo, a seleção foi crescendo ao longo da competição. Acho que foi coroada por uma semifinal assim eletrizante contra a Argentina, aquele jogo Brasil-Argentina. Acho que foi um dos melhores jogos de futebol que eu já vi nos últimos tempos. O Brasil há muito tempo não jogava tão bem, a Argentina também há muito tempo não jogava tão bem. Então realmente foi uma partida muito agradável de assistir e coroou a ida do Brasil à final e a consequente vitória do Brasil sobre o Peru por 3-1. Agora, trabalhar, né, para manter essa equipe aí. A gente já viu que o Brasil perdeu a Neymar dependência. Ele pode jogar bem sem o Neymar, inclusive jogou melhor sem o Neymar. E trabalhar esse grupo aí, Gabriel Jesus, Firmino, Coutinho, Daniel Alves e o goleiro Alisson, né, que foi um grande destaque aí. Acho que essa aí vai ser a base da seleção, de repente, até para os trabalhos mais adiante, até a Copa de 2022. Vamos torcer aí, quem sabe em 2022 a taça volta pro Brasil, né? A gente consegue conquistar a Copa do Mundo de novo. Deus ouça. Bom, falei de um assunto light, que é futebol, mas agora vamos falar sobre alguns assuntos aí um pouquinho mais pesados. Primeiro, a reforma da Previdência, né? Vocês devem estar acompanhando aí, ela foi aprovada na comissão especial na semana passada e teve algumas emendas, algumas mudanças aí, e a expectativa é que seja votada esta semana no plenário da Câmara. E o governo, né, a base governista está tentando ver se consegue arregimentar pelo menos uns 330 votos aí para conseguir passar a reforma na Câmara, e aí ela segue para o Senado para ser votada em agosto. Do jeito que está, a proposta que passou aí na comissão especial continua bastante sofrido para os trabalhadores, né? A reforma da Previdência claramente é algo que agrada ao mercado financeiro e que prejudica a classe trabalhadora. E no meu caso, só não fui mais prejudicado porque uma das regras de transição acabou aliviando um pouco para o meu lado. Pela regra atual, eu teria expectativa de me aposentar com 58 anos. Com a regra de transição, passaria para 59 anos. Quer dizer, eu só perderia, né, entre aspas, um ano aí. Mas tem gente que com essa reforma vai ter que trabalhar mais 10, mais 15, mais 20 anos, né? Dependendo de quando começou a trabalhar e de quanto tempo de contribuição tem. Mas enfim, acho que é meio que uma fava contada. A reforma vai passar mais ou menos aí do jeito que foi aprovada na comissão especial da Câmara. Talvez tenha uma outra emenda aí no plenário da Câmara ou depois no Senado. E o ponto que tem causado muita discussão aí é algumas aposentadorias especiais, né? Por exemplo, a dos policiais que queriam uma regra à parte. Se fosse seguir o bom senso, acho que deve cair tudo. Tipo assim, se é para ter uma regra para aposentadoria, seja para todas as atividades profissionais, independentemente de corporativismos e coisa e tal, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Apesar de dizer que está favas contadas, eu ainda torço para essa reforma não passar, mas é uma torcida assim meio quase só pro forma, né? Quase simbólica. Outro assunto tenso e polêmico aí na política são os novos vazamentos aí do site Intercept, né? As conversas que foram captadas aí pelo Telegram entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato,
depois de muita discussão aí sobre a validade desse vazamento da divulgação dessas conversas, se houve crime ou não, se foi jornalismo de fato, a questão é que o Intercept ganhou parceiros de peso aí na imprensa. A Folha de São Paulo já tinha feito parceria com o Intercept, né? E começou também a divulgar algumas das conversas aí captadas no Telegram. E agora, quem diria, a revista Veja também se tornou parceira do Intercept Brasil. E a capa dessa semana da Veja, bem bombástica, revelando o que todo mundo sabia, mas a imprensa, pelo menos até agora, meio que fechava os olhos, tentava esconder o fato que o Sérgio Moro sempre agiu politicamente. Teve um viés político aí na condução da Lava Jato. Ele conduziu os procuradores para atingir determinado segmento político e poupar outros. Então, aquela história de que a Lava Jato foi feita para prejudicar o PT, para impedir que o Lula voltasse a ser candidato à presidência, para ferrar com os apoiadores do governo do PT, especialmente de partidos como o PMDB e o PP, isso aí tudo ficou bem claro nessas conversas aí, de que, de fato, o Moro agia de forma a conduzir as investigações do Ministério Público, o que para um juiz é inaceitável, né? O juiz tem que ter isenção. A partir do momento que o juiz toma partido, toma lado, começa até a se miscuir nas investigações do Ministério Público, é porque tem algo muito errado. O que chama atenção aí no caso desse vazamento, dessa divulgação dessas conversas pela Veja, é que a Veja foi uma das grandes operadoras aí para desmontagem, né, do governo do PT. A Veja sempre teve um posicionamento político conservador de direita e contra os governos petistas. Então fez oposição ferrenha ao governo Lula, fez oposição ferrenha ao governo Dilma, se aliou ao coro dos que pediram o impeachment, né, a saída da Dilma do governo, a saída do PT do Palácio do Planalto. Só que o que aconteceu? A Editora Abril está em crise, né? Desde o ano passado ela deixou de pertencer à família Tivita. O presidente do Grupo Abril, Roberto Tivita, morreu tem algum tempo, faz alguns anos já, e os filhos não conseguiram sanar as dificuldades aí da empresa. Então, muitos títulos da Editora Abril foram encerrados, outros títulos passaram para outras editoras. E a editora tentou salvar os dedos, né? Vender os anéis e salvar os dedos. E uma das poucas publicações que continuam em circulação, a Veja, e até com mais força até no meio digital do que a revista impressa em si. Mas a Veja, ela acabou tendo que mudar a linha editorial dela, mudou de dono, né? Foi um investidor aí, esqueci o nome dele, Fábio, alguma coisa, que comprou. Então, hoje é esse grupo aí que comprou a Abril por um preço simbólico, comprou acho que por R$1, $1, não lembro bem, comprou por um preço bem simbólico aí e herdou todas as dívidas do grupo, inclusive pesadas dívidas trabalhistas. E a partir dessa nova direção aí, a Veja também mudou a orientação editorial dela. Então, antes ela evitava, por exemplo, bater na direita ou questionar alguns pontos aí da agenda da direita, e hoje ela faz isso. Ela continua sendo basicamente uma revista liberal, né? Defende o livre mercado. Então, enfim, é mais fácil para a Veja defender a reforma da Previdência e as ideias econômicas do Paulo Guedes do que defender as sandices do ideólogo Olavo de Carvalho, que comanda aí nos bastidores o governo Bolsonaro. E chama a atenção também o seguinte, pelo fato da Veja ter aderido aí ao fogo contra o ministro Sérgio Moro, esse é o sinal que o Moro ele é visto por setores políticos aí como um forte candidato à presidência da República em 2022, caso o Bolsonaro não queira se reeleger. Pode ser até que o Bolsonaro seja candidato, mas o Moro entrando como candidato também, o Moro seria um concorrente muito forte. E a Veja ela ainda mantém uma certa ligação com o tucanato, né, com o PSDB,
E o Moro seria um adversário difícil, por exemplo, para o João Dória, o atual governador de São Paulo. Então eu vejo aí que a minha leitura é que de repente esteja havendo um movimento pró-Dória, em parte da imprensa, inclusive na revista Veja, para tentar minar aí a credibilidade do Sérgio Moro para beneficiar o Dória na eleição de 2022. Por outro lado, nós ainda temos a ala lavajatista, né, digamos assim, da imprensa, gente que está com o Moro e não abre, está fechado com o Moro, e o principal órgão que saiu em defesa do Moro foi justamente o Grupo Globo, né, as organizações Globo, então, tanto a TV Globo quanto a Globo News, o site G1, eles têm sempre colocado em dúvida, né, a veracidade das conversas obtidas aí pelo Intercept, né? Então, sempre trata como supostas conversas entre procuradores e Sérgio Moro, ainda que em determinados momentos aí o próprio Sérgio Moro já tenha dado a entender de que sim, essas conversas são reais, mas que na visão dele não há nada de irregular e não altera ou não prejudica o curso da Operação Lava Jato. Bom, falei muito aí de Vaza Jato, mas eu queria encerrar com algumas dicas aí de podcast que eu tenho ouvido bastante no carro. Eu adquiri faz algum tempo o costume de ouvir podcasts do carro. Antes eu não fazia isso, ou eu ouvia no trabalho ou eu ouvia em casa, mas uma vez que eu comecei a ter mais facilidade aí de baixar os podcasts no smartphone e plugar um cabinho. Meu carro não tem sistema Bluetooth, então você tem que plugar um cabinho no smartphone para poder ouvir os podcasts. Mas aí, superada essa questão tecnológica, eu comecei a ouvir com muito prazer podcasts no carro, né, no percurso diário de casa para o trabalho. E às vezes, dependendo do horário que eu saio, eu pego um engarrafamento brabo, então vai lá, 35, 40 minutos, às vezes 50 minutos, uma hora no percurso, e é sempre bom gastar esse tempo aí ouvindo podcasts. Um dos podcasts que eu ouço, já citei aqui em edições passadas, é o Conscientemente Podcast, da menina chamada Bruna, que ela sempre traz entrevistas muito bacanas com especialistas, com coaches, com psicólogos, referente a questões aí de autoajuda, de autoconhecimento, de equilíbrio emocional. O Conscientemente Podcast realmente é uma audição assim, imprescindível para quem precisa busca esse autoaperfeiçoamento interno, levar a vida com mais serenidade, ter mais foco, melhorar suas relações no trabalho, na família, com os amigos, etc. Outro podcast também que é obrigatório para mim, eu ouço toda semana, é o Mac Magazine, lá do Rafael Fishman, do site Mac Magazine. O Mac Magazine no ar, o nome do podcast. Eu conhecia bem o site, frequentava o site, mas só de algum tempo para cá eu passei a ouvir também o podcast que eles fazem. Eles fazem com uma frequência bem aceitável, normalmente semanal, às vezes quinzenal, mas estão sempre atualizando o podcast e sempre com todas as últimas notícias aí do mundo da Apple. E não só falando bem, só falando sobre os produtos ou dicas tecnológicas, eles também falam dos bastidores da empresa. Então muitas vezes surgem críticas, por exemplo, com relação à política de preços da Apple, especialmente aqui no Brasil, né, que é os preços dos produtos da Apple, iPhone, o Mac, Apple Watch, são bem proibitivos, mas eles discutem essas questões, discutem estratégias de marketing da empresa, estratégia de lançamento, desenvolvimento de produtos. É bem bacana. É um podcast sobre Apple, mas não é digamos assim, um podcast de fanboys da Apple, né? Eles fazem muitas críticas também, então vale a pena para quem curte os produtos da Apple ouvir tanto as coisas boas quanto as coisas ruins aí do mundo da Apple. Outro podcast também ligado à tecnologia que eu tenho ouvido é o Café com o Vladimir Campos, meu colega Vladimir Campos, que é um podcast das antigas, lá pelos idos de 2005, 2006, ele já fazia podcast. Ele tinha dado um tempo com os podcasts, ele estava mais focado em outros projetos aí, usando muito o YouTube para fazer a divulgação de cursos que ele dá na área de produtividade, enfim, de tecnologia, inovação.
Mas ele voltou agora com o podcast, ele está morando em Portugal agora, e de lá ele grava o Café com Vladimir Campos, que tem seguido nessa linha muito bacana também de falar sobre produtividade, como usar determinados softwares ou serviços para melhorar o seu dia a dia no trabalho, né, as atividades profissionais que você faz, organizar a sua vida, organizar a sua agenda, tudo mais. Então, Café com Vladimir Campos também é um podcast que eu curto muito. E encerrando, o outro podcast que eu queria citar aqui, acho que é o mais badalado atualmente aí na podosfera, que é o Projeto Humanos. Esse podcast ele é conduzido por um cara lá do Paraná, acho que é Ivan Marcuzuk, esqueci o sobrenome dele, Ivan alguma coisa lá. Esse Ivan, ele não é jornalista, mas ele tem feito um trabalho jornalístico muito acurado, excelente, com a questão aí da divulgação do caso Evandro. Um dossiê que ele fez sobre o caso Evandro. Para quem é mais novinho, não lembra, esse caso Evandro foi de um menino que foi morto num ritual de magia negra no litoral do Paraná na década de 90. E à época descobriu-se que, além dos pais de santo, né, do pessoal envolvido com macumba, com magia negra, também estavam entre os acusados a mulher e a filha do prefeito da cidade de Guaratuba. O prefeito era Aldo Abage e a mulher Celina e a filha Beatriz estavam envolvidas aí nesse ritual aí, horroroso. À época saiu muita matéria em televisão, jornal, que foi uma coisa realmente que assombrou o Brasil, essa questão aí, porque não apenas o Evandro, mas outras crianças desapareciam no Paraná na década de 90, e sempre se desconfiava que poderia ser tráfico de órgãos ou tráfico de crianças para o exterior. E quando se descobriu que pelo menos no caso do Evandro, era questão de magia negra, realmente foi um caso que causou muita comoção e muita raiva. E o Ivan, ele tem se debruçado e feito um trabalho assim, muito minucioso para descobrir os meandros aí do caso. Ele pegou arquivos da época, parte do processo, gravações de audiências, porque houve vários julgamentos, né? Então ele pegou todas as gravações dos julgamentos, leu os depoimentos, entrevistou envolvidos no caso. Tem um tio lá do Evandro, que ele teve um papel fundamental aí na condenação dos 7 supostos envolvidos em magia negra. Tem o outro lado também, os acusados dizem que foram torturados. Aí no caso da filha do prefeito, além da tortura, parece que teve também coisas de estupro. Então tem uns depoimentos que são bem pesados mesmo. Eu mesmo, tipo assim, bate uma bad, assim, tipo assim, você se sente um pouco mal ouvindo alguns episódios, porque as cenas descritas são muito fortes de depoimento. Você ouve o áudio das pessoas, às vezes chorando, às vezes irritadas. Então, realmente é um podcast, assim, tem que ter couraça para ouvir, porque ele é muito bom, mas ele é bastante pesado, assim. E o interessante é que ele começou esse podcast, se não me engano, foi ano retrasado, né? Ele já está acho que na 3ª temporada dele. E, assim, tá tendo uma repercussão tão grande que parece até que ele vai virar a série da televisão, está em negociações aí para produzir um documentário para televisão sobre o caso Evandro, muito em cima aí desse trabalho aí do Ivan, lá do Paraná. Então fica aí a dica também do Projeto Humanos. Todos esses 4 podcasts que eu citei aí, Projeto Humanos, Conscientemente Podcast, Mac Magazine no Ar e o Café com Vladimir Campos, eu vou deixar o link lá no meu site, no post referente a esse episódio 61 do Alexandre Sena Show. E vamos terminando esta edição 61 do Alexandre Sena Show. O próximo episódio, o de número 62, está previsto para ir ao ar no dia 25 de julho. Visite nosso site alexandrecena.jor.br, visite nossa página no Facebook, facebook.com/alexandresenashow, interaja comigo no Twitter, @alexandrecena ou @acenashow. Também no YouTube, você pode conferir uma versão desta edição sem fundo musical. O meu endereço lá é youtube.com/canalcena. A todos um forte abraço e até a próxima. Alexandre Sena Show.